A todos, na paz do Senhor. Eu decidi agora gravar alguns vídeos e gostaria que você compartilhasse. Eu tenho a certeza que Deus irá falar grandiosamente com você e a quem você direcionar este vídeo. Eu vou deixar a palavra para a meditação, lembrando que a partir de hoje eu estarei dando sequência à gravação de vídeos e orações. Também logo mais à noite eu farei uma gravação de uma nova mensagem, uma rápida mensagem e uma oração para os que assim necessitarem. Não esqueça de compartilhar, deixar o seu comentário, para que Deus possa continuar nos abençoando. A palavra desta tarde está no livro do Êxodo, o capítulo de número 13, o versículo 17 a seguir, diz assim: Aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Queridos irmãos, quando nós olhamos para o livro do Êxodo, nós vemos algo tão marcante que é tema de estudiosos, de arqueólogos, teólogos, geógrafos, buscar elementos que evidenciam os feitos que Deus fez em favor do seu povo escolhido, em favor da nação de Israel. Quando nós olhamos este período, o processo onde Israel passou de 400 anos sobre a escravidão, um período tão triste, tão marcante, que Israel sofreu nas mãos de Faraó. Quando Deus aprove levantar Moisés, nós sabemos de todo o contexto histórico em que Deus se revela para ele após o Senhor se manifestar em uma grande visão. Deus agora então usa Moisés para conversar com Faraó a fim de libertar o seu povo e deixá-los ir adorar no deserto. Deus queria direcioná-los e levá-los à terra que ele havia lhe prometido. Só que o interessante, quando nós vemos o capítulo de número 13, após a manifestação das 10 pragas, e quando Israel agora faz um culto, ele faz uma comemoração acerca da saída de Israel, o livramento que Deus havia dado para eles, eles estão indo no caminho do deserto. E a Bíblia diz que Deus não os levou pelo caminho mais perto, porque porventura Israel iria contemplar a guerra dos filisteus. E naquele momento nós sabemos que os filisteus, eles eram compostos de cinco povos, e eles estavam mais preparados para a batalha. E certamente quando Israel se encontrassem com os filisteus, eles, em algum momento da caminhada, eles poderiam voltar, e Deus, sabendo de antemão, como Deus chama as coisas que não são, como se já se fosse, Deus não permitiu Israel ser levado para o caminho mais perto, ou seja, pelo caminho mais curto, pelo caminho que aparentemente seria muito mais fácil Israel percorrer. Deus então faz eles rodearem, dar uma volta muito maior, ir para um caminho muito mais longe, que os levaria diante do Mar Vermelho. Eu entendo uma verdade, irmãos. Eu poderia falar de algumas questões geográficas, eu poderia falar de alguns textos, de algumas questões teológicas, mas para a verdade prática nesta tarde, eu vejo o cuidado de Deus com a nossa vida, e que isso se aplica à nossa vida em todos os aspectos. Muitas das vezes a gente vê pela nossa ótica humana, vemos o caminho mais fácil, aquilo que é o mais provável de acontecer, Deus vai fazer deste jeito, e de repente Deus toma um caminho totalmente diferente daquilo que nós pensávamos que iria acontecer. Nós pensávamos que o caminho mais curto era esse, assim como Israel estava pensando, e de repente Deus muda toda a trajetória. É o que muitas das vezes Deus tem feito conosco, que nós não entendemos, porque Deus fez Israel mudar o seu trajeto e ir pelo caminho mais longe. Só que o próprio Deus estava conduzindo o seu povo. Deus está te conduzindo.
Deus está te guiando. Talvez você pense que está num caminho mais dificultoso. Talvez você pense que o processo deste deserto, o processo em que Deus havia falado que irá te abençoar ou fazer uma mudança radical, extraordinária na tua vida, tem demorado de acontecer. Mas você tem que entender que Deus, Ele está te poupando de algumas coisas. Se aquilo que você pensa que não aconteceu, não está nos planos de Deus, ou Deus não se importa contigo, muito pelo contrário, Ele está te livrando, Ele está te guardando, porque Deus tem o melhor para a tua vida, para a tua família. Deus, na verdade, Ele está conduzindo o seu povo. E Deus, quando conduz Israel pelo deserto, vemos o cuidado, a proteção, o carinho de Deus, pelo simples fato de que Deus ia diante do seu povo. De noite, a Bíblia diz que uma coluna de fogo se manifestava para guiar e também, com certeza, para cuidar do seu povo. E de dia, uma coluna ou uma nuvem de fumaça para proteger Israel. Deus tem guardado os seus filhos. Deus está te guardando, meu irmão. Não se desespera. Deus está contemplando você. O milagre ele vai acontecer na hora certa. O impressionante é que quando nos versículos a seguir diz que Israel estava voltando pelo caminho da sua trajetória, o rei do Egito, ele pensa que Israel agora estava embaraçado, Israel estava perdido e Israel estava confundido. Ele pensou que a volta, o contorno que Israel estava dando, eles estavam sem saber o que fazer, mas era o próprio Deus que estava conduzindo o seu povo. E de repente, a Bíblia diz que quando Faraó vê o seu povo Israel voltando, ele diz assim: eles estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Faraó havia pensado que Israel estava embaraçado. Tem muita gente que está sendo confundida por Deus, porque o inimigo pensa que nós estamos embaraçados, porque eles não entendem o agir de Deus, mas Deus está te guardando, Deus está te protegendo. Talvez tu pensa que a tua volta, o contorno que você está dando na tua vida, para que a promessa de Deus se cumpra na tua vida, na verdade Deus está conduzindo a história. As pessoas estão pensando que você está embaraçada, você está confundida, mas Deus, Ele está confundindo na verdade o teu adversário. No momento certo o milagre vai acontecer. No momento certo, Deus vai surpreender aqueles que pensavam que você estava perdido, que você estava desbaratado, que você estava disperso, ou até mesmo iria morrer no deserto. Eu quero te dizer uma coisa: no deserto você vai ter surpresa da parte de Deus. Haverá livramento da parte de Deus para a tua vida. Receba esta palavra nesta tarde para a tua casa, para a tua família. Eu tenho a certeza que o milagre ele vai acontecer em breve, porque o teu Deus é um Deus de surpresa. Toma posse dessa palavra e creia no milagre. Compartilha com as pessoas, com os teus amigos, com os teus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer uma oração para que Deus possa verdadeiramente confortar o teu coração e que o Espírito de Deus possa trabalhar de forma maravilhosa em nome de Jesus. Querido Deus, eu glorifico o teu nome nesta tarde, com a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Ó Deus, eu não sei a amplitude desta mensagem, a quantas pessoas irão ser atingidas, impactadas, quantas pessoas irão ouvir, quantas pessoas ouvirão e verão, ó Pai, a mensagem desta tarde. Que o Teu Espírito Santo possa trabalhar de forma maravilhosa, trazendo paz aos corações desesperados, ó Deus. Aqueles que estavam sem esperança, aqueles que estavam sem fé, aqueles que estavam, meu Deus, sendo confundidos, que o Senhor possa fazer um milagre, trazer a esperança, meu Deus, a firmeza de que o Senhor está conduzindo a história, a família, nem tudo está perdido, o Senhor está com eles no deserto. Faz um milagre, surpreende o Teu povo, porque Tu és um Deus de surpresa, e eu creio na bênção em nome de Jesus. Recebam um milagre e fiquem na paz do Senhor. Amém. E graças a Deus.